Olá, inscritos do canal Filoflix. Preparei um estudo aprofundado, apresentado em um formato de debate hipotético teológico-filosófico, especialmente para vocês, teólogos, estudantes de história da Igreja, filósofos da religião e todos os interessados em conhecer mais sobre este tema. O propósito principal é explicar a complexa controvérsia pelagiana, contrastar as visões de Agostinho e Pelágio sobre graça e livre-arbítrio e demonstrar a relevância duradoura desse debate para a ética cristã e a antropologia teológica. Como material de apoio, disponibilizarei um PDF completo. Nele vocês encontrarão todas as falas do debate com as referências exatas, as fontes primárias entre parênteses, ideal para quem deseja verificar a fundamentação e a interpretação dos argumentos. Além disso, o PDF incluirá, como de costume, 5 questões de alto nível baseadas no debate para testar seus conhecimentos, uma linha do tempo detalhada, essencial para a contextualização, um mapa de fontes e outros recursos. E atenção, para acessar o PDF, haverá uma senha que será revelada em algum momento durante este vídeo. Espero sinceramente que todo este esforço e estudo, compartilhado com vocês, seja de grande ajuda e enriqueça sua compreensão sobre este fascinante capítulo da história do pensamento. O presente debate reconstitui e analisa o célebre confronto teológico-filosófico entre Santo Agostinho de Hipona, 354–430 d.C., cuja doutrina da graça e do pecado original se tornaria fundamental para a teologia ocidental, e Pelágio, cerca de 350 ou 360, cerca de 420 ou 423 d.C., um monge ascético, provavelmente nascido na Britânia, reconhecido por sua erudição e rigor moral. Pelágio estabeleceu-se em Roma por volta de 405 d.C., ou 400 d.C., segundo algumas fontes, onde sua ênfase na capacidade moral humana e na responsabilidade individual começou a ganhar notoriedade, antes de viajar para o norte da África e, subsequentemente, para a Palestina. A controvérsia atingiu seu clímax nas primeiras décadas do século V d.C., período em que Pelágio escreveu obras importantes como Da Natureza e do Livre-Arbítrio. Embora paralelos possam ser traçados com o pensamento ético estoico, especialmente na valorização da razão, da lei natural e da disciplina, é crucial entender que Pelágio operava dentro de um quadro teológico cristão, influenciado por tradições ascéticas e monásticas, e não como um simples proponente da autossuficiência estoica. Ele reinterpretava esses conceitos à luz da capacidade dada por Deus na criação. Agostinho, por sua vez, bispo de Hipona e figura teológica já consolidada, desenvolveu sua doutrina da graça, em parte como reação ao que considerava um otimismo naturalista perigoso nas teses pelagianas. Suas próprias experiências pastorais e teológicas, incluindo a árdua luta contra o donatismo no norte da África, que o levou a enfatizar a Igreja como dispensadora da graça sacramental e a necessidade da intervenção divina para a verdadeira santidade e unidade eclesial, já haviam solidificado sua convicção sobre a radical dependência humana da graça de Deus. O florescimento do monasticismo no final do século IV e início do V, tanto no Oriente quanto no Ocidente, também forneceu um pano de fundo crucial. O ideal de perfeição moral e a disciplina ascética, centrais para o movimento monástico, influenciaram ambos os pensadores. Pelágio, com seu rigorismo, via no esforço ascético a demonstração da capacidade humana de obedecer aos mandamentos divinos, argumentando que Deus não ordenaria o impossível. Agostinho, embora também valorizasse o ascetismo, passou a ver a verdadeira perfeição como inatingível, sem uma profunda e contínua infusão da graça divina, mesmo para os mais devotos. A situação de Pelágio tornou-se crítica após acusações de heresia. Ele foi inicialmente absolvido no Sínodo de Dióspolis, na Palestina, em 415 d.C., mas a pressão contínua de Agostinho
e dos bispos africanos levou à sua condenação pelo Papa Inocêncio I e, após uma breve hesitação, pelo Papa Zósimo em 417 e 418, e posteriormente pelo Concílio Ecumênico de Éfeso em 431 d.C., possivelmente após sua morte, estimada por volta de 424 e 423. Este contexto era marcado por profundas convulsões políticas e sociais no Império Romano, como o traumático saque de Roma, em 410 d.C., por Alarico, que intensificou a percepção de crise e decadência moral, influenciando a reflexão de Agostinho sobre a condição humana e a necessidade da cidade de Deus. A crescente pressão das invasões vândalas no norte da África, que culminariam com o cerco de Hipona durante os últimos dias de Agostinho, 430. Também sublinha a instabilidade da época. Agostinho e Pelágio divergiam profundamente sobre a natureza humana e a graça. A prática do batismo infantil, já existente, com testemunhos desde o século II, foi primordial no debate. Agostinho a interpretou como necessária para a remissão da culpa do pecado original. Pelágio, embora não negasse o batismo de infantes, defendendo-o para santificação e ingresso no reino dos céus, rejeitava que recém-nascidos tivessem uma culpa herdada. A formulação agostiniana da transmissão do pecado foi particularmente enfática, e é importante notar que outros padres latinos anteriores, como Ambrósio de Milão ou Hilário de Poitiers, embora afirmassem as consequências universais do pecado de Adão, tinham visões que poderiam ser consideradas menos radicais quanto à transmissão direta da culpa. É crucial notar que muitas fontes de Pelágio, como seu comentário à Epístola aos Romanos, podem refletir um pensamento menos polarizado. Estudos modernos buscam uma visão equilibrada. Contudo, a dependência de fragmentos preservados por Agostinho e Jerônimo levanta questões metodológicas sobre possíveis caricaturas polêmicas. Autores como Henry Chadwick, The Early Church, e John Ferguson, Pelagius, A Historical and Theological Study, argumentam que Pelágio pode ter sido, em certos aspectos, mal compreendido. A edição crítica das Expositiones 13, Epistularum Pauli de Pelágio, embora fundamental, continua sendo tema de debates acadêmicos. O cerne do debate reside na antropologia e soteriologia, a natureza da graça divina, as consequências do pecado de Adão, os limites do livre-arbítrio e a capacidade humana para a justiça e salvação. A controvérsia pelagiana original deve ser distinguida das discussões sobre o semi-pelagianismo, termo anacrônico aplicado a figuras como João Cassiano, que se viam como mediadores. A natureza humana, de fato, foi criada a princípio, sem falha e sem pecado algum. Mas aquela natureza do homem na qual cada um nasce de Adão, agora precisa do médico, porque não está sã. Todos os bens que ainda possui em sua constituição, vida, sentidos e intelecto, ela os tem do Altíssimo Deus, seu Criador e Artífice. Mas a falha, que obscurece e enfraquece todos esses bens naturais, de modo que necessita de iluminação e cura, ela não a contraiu de seu Criador inculpável, mas daquele pecado original que cometeu por livre arbítrio. Assim, reconheço a vontade como causa do pecado, mas defendo em minhas obras, contra vossas doutrinas, sob a luz da graça. A vontade humana não é suficiente, a menos que Deus conceda o poder. Esta graça, ademais, pela qual somos salvos, não é dada por méritos, como se fosse um débito devido à nossa boa vontade, o que seria vosso erro, mas gratuitamente, e por isso se chama graça. É certo que agimos quando agimos, mas é Ele quem faz com que hajamos, fornecendo poderes totalmente eficazes à vontade. A liberdade autêntica, aquela que conduz à verdadeira justiça, exige a graça de Deus, que liberta e controla a natureza.
Uma graça sempre preveniente e indispensável, sem a qual nem mesmo o início da boa vontade é possível em nós. E mesmo a perseverança no bem, até o fim, é um dom tão grande de Deus, que não existe senão por aquele de quem está escrito: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Minhas reflexões partem de um profundo otimismo com respeito ao ser humano e à sua capacidade inata para o bem, um dom original de um Deus justo. Minha doutrina é clara e fundamentada. Primeiro, nego a doutrina do pecado original como uma corrupção moral intrínseca transmitida hereditariamente. A queda de Adão afetou apenas a ele próprio em termos de culpa pessoal, não transmitindo uma corrupção moral ou espiritual à sua posteridade, mas servindo como um mau exemplo que os homens podem imitar ou rejeitar. A morte física, em minha visão, é uma condição natural da humanidade, inerente à criação, não uma penalidade imposta a todos devido ao pecado de Adão, embora o pecado de Adão tenha tornado a morte temerosa e introduzido a fragilidade. Segundo, afirmo a plena capacidade do livre-arbítrio, um dom fundamental da própria natureza bem constituída que Deus nos deu. Esta capacidade, refletindo tradições patrísticas anteriores, como as de Clemente de Alexandria e Orígenes, que também enfatizavam a integridade da vontade como dom divino, reflete a bondade de Deus ao nos criar com a aptidão para o bem. Esta vontade humana, esta capacidade de escolher o bem ou o mal, que implica necessariamente tanto o poder de não pecar, quanto o poder de pecar, pois a liberdade reside na capacidade de se autodeterminar para qualquer um dos opostos, permanece essencialmente íntegra. Ela é suficiente para iniciar o movimento em direção ao bem, embora seja constantemente auxiliada por outras manifestações da graça divina. Esta graça inclui a gratia doctrinae, a lei, os ensinamentos de Cristo, que ilumina o intelecto, o exemplo de Cristo que inspira a ação, e também o perdão dos pecados para as faltas cometidas, embora a capacidade de evitar o pecado futuro resida na vontade íntegra e no uso correto dos auxílios divinos. Deus, segundo minha compreensão, concede sua ajuda à boa vontade, mas não a impõe a uma vontade relutante, nem a recria interiormente de forma irresistível. Terceiro, Cristo é o supremo exemplo de virtude imitável, um mestre e modelo. Seu aspecto exemplar é central, embora sua obra também traga perdão, capacitando uma natureza que já é, por criação, apta a obedecer. Afirmo que esta é capacidade ética inata. Considero-me um fiel intérprete das epístolas de Paulo, vendo a carta aos Romanos, por exemplo, como chave para o mistério da salvação universal. Ali, a graça se revela como o conhecimento da verdade, a lei divina e o exemplo de Cristo, que iluminam e orientam, mas não substituem, nosso esforço. Esta graça é a racionalidade divina inerente à criação e seus contínuos auxílios, não um dom acrescentado que anula nossa responsabilidade intrínseca. O poder está na natureza, o querer na vontade, e o ser e agir na obra. A graça divina auxilia principalmente o querer e o ser, agir. A interpretação das Escrituras Sagradas foi, sem dúvida, um dos campos de batalha mais importante desta controvérsia. Passagens paulinas como Romanos 5,12, Romanos 7 e Efésios 2,8 foram dissecadas e debatidas com veemência. Pelágio, como o Senhor, com base em seus princípios e em sua exposição sobre as epístolas de Paulo, aborda a afirmação do apóstolo Paulo em Romanos 5 e 12. Assim como por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Conforme sustento, a passagem em Romanos 5,12, particularmente a expressão grega «pandes emarton», deve ser entendida no sentido de que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram individualmente à imitação de Adão. Não interpreto isso como uma transmissão de culpa ou de uma natureza intrinsecamente corrompida, herdada de Adão. A morte que se espalhou é a morte física, consequência da transgressão de Adão, que introduziu a mortalidade no mundo. Mas a culpa moral e o pecado são estritamente pessoais, resultantes de atos voluntários quando se atinge o uso da razão. Não nascemos pecadores, tornamo-nos pecadores por atos voluntários. Vossa leitura de Romanos 5,12
Nobre Pelágio falha, a meu ver, em captar a profundidade da solidariedade de toda a humanidade em Adão, nosso progenitor. A tradução latina que recebemos, proeminente na Vulgata de Jerônimo, no qual todos pecaram, embora não seja a única leitura latina possível e no qual possa, em certos contextos gramaticais, traduzir FO, influenciou fortemente a compreensão ocidental, sugerindo uma leitura mais ontológica de participação. Muitos exegetas modernos apontam que essa tradução da Vulgata pode ter reforçado a interpretação de uma culpa herdada, enquanto o grego mais provavelmente indica uma relação causal, porque ou pelo fato de que. Estava ciente da ambiguidade da preposição grega, que exegetas como Orígenes já haviam discutido, permitindo leituras causais ou locativas, instrumentais. Para mim, a solidariedade de toda a humanidade em Adão era o ponto crucial, explicando a transmissão do pecado original e, consequentemente, a razão pela qual a Igreja universalmente batiza infantes para a remissão dos pecados, como sempre ensinou a Sé Apostólica, através do Papa Inocêncio. Se não houvesse pecado original neles, que sentido teria tal prática? Vossa ênfase na imitação, ao negar a transmissão da culpa, parece-me, pelo contrário, esvaziar a necessidade da redenção universal em Cristo para todos desde o nascimento, arriscando uma perigosa proximidade com a negação da universalidade do pecado, quase como se tendesse por uma via oposta à dos maniqueus, que postulam um princípio mal intrínseco a um dualismo onde a natureza humana não seria intrinsecamente afetada pelo pecado de Adão. A própria concupiscência, essa desordem que persiste mesmo nos batizados como fome do pecado, é a evidência palpável dessa natureza ferida. E quanto à luta interna descrita em Romanos 7, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse prático. Sabemos, Agostinho, que sua interpretação desta passagem evoluiu significativamente ao longo de seu ministério. Como o Senhor, em sua reflexão mais madura, a entende? De fato, minha compreensão dessa passagem se aprofundou, especialmente em face de vossas doutrinas, Pelágio. Se em minhas obras iniciais eu tendia a ver o eu de Romanos 7 como o homem sob a lei antes da graça, minha reflexão posterior e consolidada em minhas obras antipelagianas, levou-me a ver ali a experiência contínua e pungente do cristão regenerado, o homem sob a graça. Mesmo agraciado, ele ainda combate a carne e a concupiscência, essa lei do pecado que milita em seus membros, uma herança da queda. Se o homem pudesse, por suas próprias forças e com os auxílios externos que mencionas, viver sem pecado, então Cristo morreu em vão. Gálatas 2, 20 e 1. Não apenas em relação à lei mosaica, mas também em relação à lei da natureza. A lei revela o pecado, mas não confere o poder de vencê-lo. Para isso, é necessária a graça do Espírito. E quando dizeis que não devemos ser corrigidos, se não recebemos a graça, pois a falha não seria nossa, eu vos digo, deveis ser corrigidos precisamente porque não quereis ser corrigidos, pois não quereis que vossas faltas sejam apontadas para que, vendo-vos deformados, desejeis o reformador. E oreis humildemente para não permanecerdes nessa deformidade. Que sejais pecador é vossa própria falta, e é falta maior não querer ser corrigido por serdes pecador. A correção, mesmo que incerta, quanto ao seu fruto final no indivíduo, deve ser aplicada com caridade, pois Deus pode operar por meio dela a salutar tristeza que leva ao arrependimento. Com todo respeito, venerável Agostinho, a luta em Romanos 7 descreve a condição do homem sob a lei mosaica, ou mesmo sob a lei natural, quando a consciência moral é despertada pela lei, como ao considerar Romanos 7. 7 não conhecia a concupiscência, a não ser que a lei dissesse, não cobiçarás. Antes da plena iluminação e capacitação pela graça de Cristo, compreendida como o conhecimento salvífico,
e o poder de seu exemplo, ou que ainda está sob o domínio do mau hábito. O pensamento que surge da lei e pode levar à concupiscência é algo que a vontade esclarecida pode resistir. O consentir ao pensamento da carne é um ato volitivo corrigível. O pecado é da vontade, não da natureza. O cristão, com o auxílio da graça divina, que, repito, se manifesta no dom da natureza capaz, no ensinamento, no exemplo, no perdão e com seu livre arbítrio íntegro, pode e deve aspirar a viver sem pecado. Negar essa possibilidade seria diminuir o poder dos mandamentos divinos. Homens justos do Antigo Testamento não agradaram a Deus por sua obediência? Esses justos do Antigo Testamento, Pelágio, foram salvos pela mesma graça e pela mesma fé no mediador que nós. Embora sua vinda ainda fosse futura, foram capacitados pela graça secreta e preveniente de Deus. E como podeis dizer que os meninos não necessitam de uma graça regeneradora, quando o apóstolo nos descreve em Efésios 2, versículo 1 a 5, como mortos em nossas ofensas e pecados, sendo salvos unicamente pela graça? Um morto não se levanta por si mesmo. A disputa exegética sobre Romanos 7, focando na identidade do eu, que descreve a luta interna, é o homem sob a lei mosaica, antes da graça, visão de Pelágio, e de forma similar, de teólogos orientais como Cirilo de Alexandria. Embora Cirilo inserisse isso em um quadro teológico geral distinto do pelagiano, especialmente quanto à necessidade da graça para a santificação, também era a visão do Agostinho mais jovem, ou o cristão regenerado ainda em conflito, visão do Agostinho maduro, consolidada em Ad Simplicianum I. O Codex Claromontanus, em Romanos 7:22, lê sinidome tu nomo tu theu catatonesso anthropon. A principal variante no Claromontano é a omissão de to nomo tu theu, resultando em comprazo-me segundo o homem interior, uma abreviação que não altera o sentido fundamental de comprazer-se, sinidome, que Agostinho exploraria. A exegese de Romanos 5:12 também foi um ponto. A interpretação agostiniana da transmissão do pecado original foi fortemente apoiada pela tradução latina da Vulgata, in quo omnes peccaverunt, que favorecia uma leitura de participação seminal em Adão, enquanto a expressão grega original efilpandes e marton mais provavelmente indica uma relação causal, porque todos pecaram individualmente. Pelágio, seguindo uma linha mais próxima ao sentido causal do grego, enfatizava o pecado por imitação. O Ambrosiaster, de fato, oferece interpretações que, em certos aspectos da capacidade humana sob a lei, alinham-se com a compreensão pelagiana. A análise da exegese de Pelágio é complicada pela história da transmissão de seu comentário, que, como Salter, 1916, demonstrou, parece ter sido adaptado para diferentes textos bíblicos, incluindo a Vulgata, embora a base original de Pelágio fosse provavelmente um texto vetero-latino. Agostinho, em Contra duas Epístolas Pelagianorum, frequentemente compara o erro pelagiano com o maniqueísmo, argumentando que ambos, embora opostos, acabam por minar a verdadeira doutrina da criação, do pecado e da graça de Cristo. No De Corruptione et Gratia, Agostinho insiste que a primeira perversidade, pela qual Deus é desobedecido, é do homem, que por seu livre arbítrio caiu do caminho reto. E essa fonte de condenação deve ser repreendida para que surja o desejo de renascimento. A questão da capacidade humana, possibilitas, e a natureza da graça são, portanto, indispensáveis. Pelágio. O Senhor frequentemente afirma que Deus não ordena o impossível. Como isso se relaciona com a graça? Exatamente. Se ele ordena a perfeição, sede perfeitos, Mateus 5,48, é porque somos fundamentalmente capazes de alcançá-la através de nossa natureza bem constituída, que é em si um dom da gratia creationis e do auxílio da lei e do exemplo de Cristo, que também são manifestações de sua graça. Alex Naturalis, Lei Natural, Romanos 2, 14 a 15, é testemunha desta capacidade inata,
A graça, portanto, como auxílio divino, complementa, ilumina e guia nossa natureza íntegra, mas não a substitui ou a recria a partir de uma suposta ruína total. O poder de não pecar é uma constante da natureza humana, coexistindo necessariamente com o poder de pecar, pois a liberdade da vontade reside precisamente nessa capacidade de escolha não predeterminada. O mandamento divino, Pelágio, não serve primariamente para atestar nossa capacidade autônoma, mas para revelar nossa profunda impotência. Pelo meio da lei, vem o conhecimento do pecado, Romanos 3:20, e nos conduzir à necessidade da graça, que cura e eleva. Deus não ordena impossibilidades, concordo, mas ao ordenar, Ele nos admoesta tanto a fazer o que podemos, quanto a pedir ajuda para o que não podemos. E esta ajuda não é meramente um auxílio externo, mas uma graça que opera interiormente. É preciso distinguir a ajuda sem a qual algo não é feito, da ajuda pela qual algo é feito. Ao primeiro homem, Adão, foi dada a assistência da perseverança, não aquela pela qual se faria que ele perseverasse, mas aquela sem a qual ele não poderia perseverar por seu livre arbítrio. Agora, porém, aos santos predestinados ao reino de Deus é concedida a própria perseverança. Não apenas que sem este dom não possam perseverar, mas também que por este dom eles de fato perseveram. Pois Cristo não apenas disse, sem mim nada podeis fazer, João 15:5, mas também eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, João 15:16. Por estas palavras, ele mostrou que lhes deu não apenas a justiça, mas também a perseverança nela. Vós nos acusais de ensinar o destino sob o nome de graça, porque dizemos que a graça de Deus não é dada segundo nossos méritos, mas segundo sua misericordiosíssima vontade. Mas se a ausência de mérito implica destino, então vós mesmos afirmareis o destino no batismo das crianças, onde confessais não haver mérito algum. A possibilitas que defendeis é quimérica, se desvinculada desta graça transformadora que inicia o querer o bem, como o Senhor afirma em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E entendo que isto se refere não apenas à salvação em si, mas à própria fé inicial. É a graça preveniente que nos atrai, João 6:44. Pois sem mim nada podeis fazer, João 15:5. E não somos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, Tejãos Coríntios 3:5. Se nem pensar o bem podemos por nós, como poderíamos desejar o bem sem o auxílio divino? A verdadeira liberdade, a libertas maior, é a liberdade do pecado, concedida pela graça. A máxima pelagiana, Deus não ordena o impossível, reflete um princípio de justiça e responsabilidade moral. Agostinho contrapõe com a radical dependência em Cristo, argumentando que a capacidade de cumprir os mandamentos é ela mesma um dom da graça. A controvérsia também tocava na prática da igreja. A tradição litúrgica antiga, com suas orações e o batismo de infantes para a remissão de pecados, pressupunha uma condição humana necessitada de graça. Figuras como João Cassiano, em suas Colationes, especialmente Colatio 13, 8 e 11, ao discutir se a iniciativa da fé provém primariamente do esforço humano ou da graça divina, tentaram articular uma via média. Tais posições que, para Agostinho, qualquer um que pense que o início da fé vem do homem, como se precedesse e merecesse a graça divina, não resiste às palavras mais evidentes dos apóstolos. Minavam a primazia absoluta da graça preveniente. Seriam essenciais nos debates subsequentes rotulados anacronicamente como semi-pelagianos. Como os senhores veem, então, a interação ou cooperação entre a vontade humana e a graça divina? E quais as consequências práticas de suas doutrinas para a vida e a esperança do cristão? A cooperação é central. O homem coopera com os auxílios que Deus provê. Deus oferece a lei, o ensinamento,
o exemplo, que são suas graças. O homem, com seu livre-arbítrio, que também é um dom da graça criadora, escolhe obedecer e seguir. Esta é a verdadeira sinergia. Minha doutrina incita à ação, à responsabilidade e a um esforço vigoroso. Ao afirmar a bondade da natureza humana, dom de Deus, e a integridade do livre-arbítrio, também um dom divino, encorajo o cristão a levar a sério os mandamentos de Deus, com a confiança de que Ele não ordena o impossível. A esperança cristã reside em nossa capacidade, auxiliada pela revelação e pelo exemplo de Cristo, de viver uma vida de virtude e justiça. A vida cristã é um esforço contínuo pela perfeição, possível porque Deus nos fez capazes e nos oferece sua orientação para que possamos agir retamente. A cooperação existe, mas ela mesma é um dom da graça. A vontade humana, uma vez curada e movida pela graça preveniente, de fato, coopera com a graça subsequente. Mas mesmo essa cooperação não é de uma vontade autônoma, mas de uma vontade já libertada e fortalecida pela graça. Deus que te criou sem ti não te justificará sem ti, mas esse tu que coopera na salvação já é um tu, tocado e transformado pela sua misericórdia. A iniciativa e a eficácia última pertencem à graça, pois é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o fazer. Filipenses 2:13. Minha doutrina conduz à verdadeira humildade e a uma esperança ancorada na imutável misericórdia de Deus. Ao reconhecer nossa condição decaída, somos levados a clamar por sua graça. A esperança cristã não repousa em nossos méritos, mas na promessa de Deus em Cristo. O batismo nos enxerta em Cristo, lava a culpa original e concede a graça inicial. A vida cristã é uma peregrinação de fé, fortalecida pela graça. A certeza de nossa salvação não está em nós, mas na fidelidade de Deus à sua eleição e em seu dom da perseverança final. Pois aqueles a quem Deus predestinou, chamou e justificou, a esses também glorificou. Romanos 8:20 e 30. E nenhum deles perece, porque todos são eleitos. E são eleitos porque são chamados segundo o seu propósito. Contudo, como o número dos predestinados é um segredo divino, e alguns que parecem filhos de Deus podem não perseverar, pois não eram verdadeiramente seus filhos na presciência divina, a correção e a exortação são sempre necessárias, para que não nos tornemos negligentes e para que temamos com tremor enquanto operamos nossa salvação. Este filodebate entre Agostinho e Pelágio, conforme apresentado e analisado, buscou reconstruir uma das controvérsias da história da teologia cristã. A análise inerente a este processo revela divergência não apenas na interpretação de passagens bíblicas-chave, mas em concepções sobre a natureza humana, antropologia teológica, a extensão do pecado original, a operação da graça divina e a capacidade e natureza do livre-arbítrio. Até a próxima! Se gostou deste conteúdo, dê um like, compartilhe e inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum debate.